e vem conferir a crítica da série Sem Piedade. E chegou na Netflix a série Sem Piedade, série coreana que tem uma história muito parecida com vários filmes que a gente já viu milhares de vezes. Inclusive, para quem é mais novo nesse gênero de ação, ela é a história igualzinha do John Wick, que é uma franquia que fez muito sucesso nos últimos anos e revolucionou o cinema de ação. Afinal, a história conta a história de um homem que ele era o principal assassino da sua agência, que controla toda a Yakuza dentro do Japão e toda a Yakuza em toda a parte da Ásia. O que acaba acontecendo? Um dia ele resolve sair e o seu irmão acaba ficando no poder. Seu irmão é assassinado e isso força ele a ir atrás de todo mundo para poder vingar o seu irmão. Bom, como eu falei, uma história muito parecida com John Wick. Quem não conhece a história de John Wick, ele é o principal assassino, o mais temido da sua agência. Um dia acabam matando seu cachorro e ele acaba querendo se vingar de todo mundo. É uma história de vingança padrão que a gente já viu várias e várias vezes no cinema hollywoodiano e até em outros cinemas. E bom, isso quer dizer que a série é boa ou ruim? Não, isso quer dizer que ele já tem uma base formada, então ele já tem alguns exemplos que ele pode pegar para poder conduzir a sua história. E eu acho que na parte da vingança, essa série vai bem, porque você consegue facilmente se identificar com o personagem principal, porque você entende a vingança dele com o irmão dele, e você consegue amar as sequências de ação. Eu acredito que a alma dessa série, e não é diferente, são as sequências de ação, assim como John Wick também é. John Wick tem um plano de fundo que foi desenvolvido ao longo da franquia, onde eles foram desenvolvendo mais toda a parte do Continental e também dos personagens secundários para a gente conhecer mais desse universo. Mas o foco principal de John Wick sempre foi a ação, mais até do que o desenvolvimento dos personagens. Em Sem Piedade é a mesma coisa. Você consegue perceber visivelmente que o foco foi a ação, e a ação, para quem gosta, é excelente, criativa, inventiva e violenta. Tudo o que eu esperava de uma série como essa. Não economiza do sangue, não economiza da violência, e a direção da sequência de ação é fantástica. Eu sempre falo isso quando eu falo de séries de ação que envolvem a parte da cultura asiática. Normalmente eles conseguem mandar muito bem na ação. Porque enquanto os Estados Unidos, os americanos, eles gostam muito de fazer aquela ação muito pomposa e mais do que isso, com muitos cortes, tirando o impacto, os asiáticos sempre tiveram muito mais essa tendência de deixar o corte acontecer. Assim você acaba sentindo mais a ação. Ele faz planos muito maiores, eles fazem planos muito mais abertos e você sente mais o soco. E aqui você sente isso. Cada sequência de ação acaba sendo melhor. E a série é muito inteligente em saber que, já que não é um filme, é uma série, ela precisa dosar como é que vai funcionar a ação. Senão vai ficar algo cansativo, enjoativo e a série vai se perder. Aqui eles conseguem mesclar muito bem qual momento vai ter ação e também qual momento a gente vai desenvolver esse universo. E eles vão preparando bem a ação, preparando bem o terreno para você curtir aquilo. E de novo, são excelentes. A trilha sonora é muito boa, a parte também da mixagem de som e edição de som são excelentes quando está em sequência de ação, misturado com uma excelente direção, que realmente faz com que você viva aquela ação, viva aquele momento ali, viva tudo que está acontecendo. Isso é intenso, é maravilhoso e funciona muito bem. Até o final da série não teve uma sequência de ação que eu não gostei. Teve uma sequência de ação que eu não achei forte e impactante. E de novo, graças ao roteirista também, que consegue construindo muito bem esse dilema até chegar nesse ponto. E como o próprio nome da série diz, sem piedade. Você vai ver ele sem piedade. Mas como eu falei, a história em si acaba sendo o maior dos problemas aqui. Porque quando você pensa em filmes que trabalham essa ideia, como John Wick e vários outros que têm essa ideia, o que acaba acontecendo? Você entende que o filme normalmente tem 1h30, 1h40, então eles focam numa história muito básica para poder desenvolver para ação. E aí os personagens cativantes dentro do universo de John Wick vão fazendo com que você queira saber mais sobre ele. Aqui eu acho isso um problema, porque enquanto no filme você acaba aceitando muitas coisas por ser um filme muito curto, tudo bem. Quando você tem uma série com mais de 5 episódios, o que você acaba pensando? Aqui eles vão poder desenvolver muito mais a parte política, desenvolver muito mais a parte dos personagens secundários, até a parte da história em si. E não é isso que acontece aqui. Ele segue todos os clichês do gênero, sem mudar praticamente nada. Não vai ser uma série que vai te entregar uma
grande surpresa, e o que mais me decepcionou foi na parte dos personagens e do desenvolvimento de mundo. Porque já que você tem tempo para poder desenvolver isso, faça isso de maneira boa, faça isso de maneira coerente. Deixe as partes políticas muito mais interessantes, muito mais intensas, muito mais relevantes. Deixe os personagens com muito mais vida, muito mais camada. E não é isso que acontece aqui. Se esse Sem Piedade fosse um filme como é John Wick, a história estaria excelente. Quando você pensa, mesmo que não fosse inovadora. Agora, quando você pensa que a série tem tempo para desenvolver tanta coisa e eles tentam e eles falham, acaba me decepcionando. É uma série excelente de ação, mas ela precisava ser mais do que isso, considerando que é uma série. Tanto que chega num episódio, a partir do 3 mais ou menos, que eu pensei, a ação tá muito boa, ela me convence, eu quero ver, mas ela também tá me enjoando, porque os personagens em si não estão me cativando como eles deveriam. E numa série que tem tanto tempo, eu deveria me importar mais com ele e eu não me importo. Porque a vingança é boa, a ideia é excelente, como sempre foi, desde que essa ideia surgiu, mas como eles vão desenvolvendo, não me agrada. Falta desenvolver mais os personagens, a parte política, a parte do universo, de expandir o universo como um todo, colocando outras gangues, outras máfias, outros matadores de aluguel, pra gente ir entendendo como é que funciona esse mundo. Algo que, de novo, eu sei que tá chato mencionar John Wick toda hora. O John Wick começou a fazer. O primeiro filme era a base, o segundo filme, quando foi pra frente, você vê que eles começam a ir mais a fundo e desenvolver isso. Aqui numa série você tinha potencial pra fazer isso. Não tirando a qualidade da série, que, de novo, é muito boa e gera um ótimo entretenimento pra quem gosta desse gênero. Mas pra quem procura algo a mais, que vai discutir a mais a ideia do assassino, quem é o assassino, até a profundidade do protagonista, que seria muito interessante de por que ele se afastou, como ele se afastou e como aquela vida destruiu ele, tudo é jogado fora. É uma série boa, divertida, com ótima sequência de ação, mas os personagens, o mundo e como ele é desenvolvido, isso acaba ficando bem precário. Concluindo, Sem Piedade é uma série que ela é boa, muito boa para quem gosta do gênero como eu. Mas para quem espera um pouco a mais, ainda mais considerando que é uma série de TV e você tem espaço e tempo para fazer isso, vai se decepcionar. E por isso que eu fecho Sem Piedade com uma nota 7,5 de 10. Curta, fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha da série Sem Piedade? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.